pessoal, hoje o Fusca Cremoso está aqui em Pequeri, em frente ao antigo cinema, para contar um pouco dessa história para vocês. Então assistam o nosso vídeo até o final e já vão deixando logo aquele like. Oi pessoal, o canal Fusca Cremoso, além de gostar de viagem, também gosta de contar um pouco de história para vocês. E hoje, como vocês viram na abertura do vídeo, nós vamos contar a história do antigo cinema que teve aqui na nossa cidade. Vocês viram aí no início do vídeo imagens do Fusca Cremoso passeando ao redor do prédio do antigo cinema. Quando ele foi construído, você sabe? Então, gente, a nossa cidade já possuiu um excelente cinema. E essa história fica gravada na cabeça da gente, né? Quando criança, né? A gente curtiu muito o prédio, curtiu muito o cinema ali. Então, foi na década de 1960 que foi construído o cinema. O proprietário era o Dr. Potts, com a família dele. E esse cinema, ele foi construído, inaugurado justamente junto com Brasília. Inclusive ele se chamava Cine Alvorada, em homenagem ao Palácio da Alvorada em Brasília. Foi dia 21 de abril de 1960 ele foi inaugurado. E quem construiu o prédio foi o doutor? O prédio era do Dr. Potts e o idealizador do cinema também foi o Dr. Potts. E mais o senhor Laerte Campos. Segundo relatos de um amigo, Serginho, que é sobrinho do Dr. Potts, da dona Helena Potts, que passou para a gente as informações. E a gente recorda muito. E quando esse cinema foi inaugurado na década de 60, o Dr. Potts tinha como sócio fundador o dono do antigo cinema de Bicas, o Francisco Reto. Bicas é uma cidade próxima à nossa aqui, Pequeri. E esses filmes, eles chegavam até aqui em Pequeri de qual forma? Eles chegavam, antigamente chegavam de trem, depois passaram a vir de ônibus também. Eles eram alugados? Eram alugados em Juiz de Fora. Me parece que eles eram alugados em Juiz de Fora. E chegavam as caixas redondas de lata, todos enrolados. Era o maior barato aquilo ali, era muito interessante. Então, o que acontece? A lembrança que a gente tem, a lembrança que eu tenho, já é mais da parte que administrou o cinema, o senhor Silvino. O seu Vino também pintavam as tabuletas que eram distribuídas em pontos estratégicos aqui em Pequeri. Bar do Jorge, na esquina do Capota, em frente hoje onde é que é o Bar do Bené, ali na esquina onde é que é o antigo, que era da Dona Ziquinha, foi do seu Bonésio também. Eram as tabuletas pintadas à mão pelo seu Vino, que tinha uma caligrafia muito bonita. Então a gente recorda dessa parte aí. O seu Laerte Campos também era responsável pelas tabuletas. E a gente conversando lá em casa, a gente achou muito interessante, né? Essa propaganda do cinema ser apenas na época colocada nas praças e na frente dos bares e tal. É bem interessante como que na década de 60 funcionava esse tipo de propaganda.
As sessões do cinema aqui em Pequeri, elas eram nos sábados, nos domingos e nas quartas-feiras. Eu achei muito interessante também que para trazer mais público para o cinema, eles faziam sorteios, principalmente nas sessões de quarta-feira, que eram as sessões que ficavam mais vazias. E nos intervalos, eles sorteavam aves, sorteavam utensílios domésticos e outras coisas também. Isso foi um jeito de trazer mais público para o cinema na quarta-feira. E você se lembra como que era o interior do cinema? Como que eram as cadeiras, as cortinas? As cadeiras eram todas de madeira, umas cadeiras até bem confortáveis. E tinha algumas cadeiras que tinham almofada, uma almofada vermelha. O cinema era bem bonito por dentro. Era, para Pequeri, era um luxo, entendeu? E tinha um detalhe no cinema que não tinha banheiro. E quando dava os intervalos, esses intervalos aconteciam porque a primeira máquina foi uma máquina muito antiga, a primeira que rodava o filme. Então, quando eles adquiriram a segunda máquina, que era um pouquinho mais moderna para a época, teve praticamente uma reinauguração do cinema. Foi uma festa quando eles adquiriram a segunda máquina. Só que toda hora eles tinham que trocar o carvão da máquina para poder continuar a apresentação do filme. E aí daria um intervalo de 10 a 15 minutos, ou até ultrapassava um pouquinho de intervalo. E as pessoas aproveitavam tanto para vender amendoim, bala lá dentro do cinema, né? Quem vendia faturava o seu dinheirinho, e quem queria também usar o banheiro ou tomar um café lá fora, saía e ia nos bares da praça, ou então tomar um arzinho na própria praça. Eu achei bem interessante também esse detalhe, que o cinema na época não tinha banheiro. Aí o pessoal estava na praça, na hora do intervalo do cinema. Como que o pessoal sabia que estava na hora de voltar para o cinema, você sabe? Então, o cinema tinha uma sirene também que ele tocava. Aí para dar início ao filme, entendeu? Tocava a sirene, o pessoal vinha, já sabia que estava na hora de começar. E na hora de recomeçar também o filme, depois do intervalo. E você se lembra que tipo de filme passava aqui no cinema? Passava filme de Tarzan, filme do Mazzaropi, eu assisti bastante filme do Mazzaropi. Filme de terror, passava algum. Eu me lembro que teve um público muito bom também, foi no dia dos 10 Mandamentos. O cinema, mas lotou. A sessão terminou bem tarde, meia-noite, entendeu? Então é uma vibe muito bacana para a cidade de Pequeri, uma lembrança muito boa, porque muita gente boa passou ali pelo cinema. Muito bacana mesmo. O cinema também, depois ele foi passando de dono. Ele saiu do pessoal que era do Dr. Potts, depois foi arrendado do Silvino. O pessoal chamava de Sovino, né? Sovino, depois Sovino tocou por bastante tempo o cinema, depois do Sovino, o pai de um amigo meu, o Zé Pastinha também, com a família, tocou o cinema durante muito tempo. E me parece que depois disso também, depois ficou um tempo fechado, depois teve um pessoal de fora também tocando aqui o cinema. E por falar em Zezé, esse seu amigo Zezé sabe muita história do cinema, né? Quem sabe ele, uma hora dessas, conta um pouco das histórias pra gente, né? Pra gente fazer, quem sabe, um futuro vídeo contando mais histórias do cinema, né? Porque se você que está assistindo o vídeo sabe mais histórias do antigo cinema de Pequeri, o Cine Alvorada, conta pra gente nos comentários. Ou então, entre em contato com a gente. Porque quem sabe, igual eu falei, rola um segundo vídeo aí. Então, pessoal, aí fica um relato para vocês, bem interessante, com bastante, como é que fala, com bastante saudade da época do nosso cinema aqui na cidade de Pequeri. É isso aí, pessoal. Então agora nós vamos finalizar o nosso vídeo agradecendo ao nosso amigo Serginho, que é sobrinho do Dr. Pote, e também agradecer a todos os inscritos do nosso canal, pedir a cada um de vocês que se inscreva, deixem um like, clique em hypar o nosso vídeo, para que o YouTube
compartilhe mais o nosso vídeo com outras pessoas. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo!